Meus queridos e amados em Cristo Jesus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Alexandre Santos falando. A partir de agora iremos comentar mais uma lição bíblica da nossa escola dominical. Antes disso, eu queria agradecer a todos os inscritos deste importante canal. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. E por falar em agradecimento, alô Bahia! Alô, cidade de Ipiaú, Bahia. O meu abraço todo especial a todos vocês, especialmente as minhas tias e minha madrinha. Sim, a tia N e madrinha. Que Deus abençoe a senhora por estar divulgando esta mensagem. Também a minha tia Dalva, que sempre tem nos ajudado, sempre tem divulgado essas importantes mensagens da pregação da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de todas vocês. Um abraço especial a todo o pessoal da minha querida Bahia. Pois bem, vamos aqui prosseguindo na lição de número 4, Elias e os profetas de Azera e Baal. Esta lição ela está marcada para o dia 25 de julho de 2021. Tá? Vamos então ao texto áureo desta importante lição que está lá em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 38. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 38, que diz-nos assim: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na valeta. A verdade prática diz-nos assim: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Está aí, portanto, esta importante leitura, esta importante verdade prática. Não podemos nos esquecer que estamos diante de um grande conflito. O texto vai nos dizer sobre isto, que é a batalha dos deuses, a batalha entre Deus e Baal e assim por diante. E o povo se encontra num cenário terrível. O povo está afastado de Deus, o povo está sendo influenciado por Acabe e Jezabel. É neste importante cenário que aparece o profeta Elias, para que o povo fosse levado diante do Senhor e para que o povo viesse a adorar ao santo nome do nosso Deus. Para aqueles que querem ler a leitura bíblica em classe, está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 22 ao 24, também versículo 26, versículo 29, versículo 30, versículo 38, 39 e também capítulo 19, ainda do primeiro livro dos Reis, versículo de 8 ao 14, para aqueles que querem acompanhar a leitura bíblica em classe. Então, o objetivo geral é revelar que Deus opera milagres através dos seus filhos. Esse é o objetivo geral. Objetivos específicos temos 3, penso eu, que é começo, meio e fim. Primeiro, salientar. Segundo, relatar. Terceiro, expor. Salientar o quê? Que é necessário e urgente enfrentar o pecado. Relatar o quê? Que Deus responde às nossas súplicas. E expor o quê? As fragilidades do ser humano. É isso que se trata esta importante lição. Fique conosco, não saia daí, porque creio que Deus há de te abençoar poderosamente. E se você ainda não é inscrito neste canal, eu pedia, por gentileza, que você se inscrevesse neste importante canal e também, se puder, divulgar este importante vídeo. Precisamos chegar a muito mais pessoas. Eu falo diretamente aqui da crescente cidade de Araucária, região metropolitana de Curitiba, esta capital do estado do Paraná. A introdução que o comentarista expõe diz-nos assim: o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração. Episódio isso lá do Novo Testamento,
com Jesus, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Então Elias, ele é o exemplo para todo o cristão. Nesta lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel. Por que ele fez isso? Porque ele foi chamado por Deus para exercer o seu ministério. Então ele acreditava, ele cria que não estava sozinho. Embora vai chegar um momento que ele pensa que realmente está sozinho. Típico do ser humano. Como orava de modo simples, mas cheio de confiança. E como, apesar de tudo que fez, expôs sua humanidade ao cair em desânimos. Faz parte do ser humano cair em desânimos. Faz parte de todo ministro passar por momentos difíceis, por momentos de angústia, de aflição, de tribulação, por momentos que ele venha pensar que ele está sozinho, mas é justamente neste momento que ele recebe a renovação de Deus, a força do Senhor, e ele é restaurado através do Espírito Santo de Deus. A minha introdução diz-nos assim: Elias, o profeta, tem seu nome como uma grande referência bíblica no exercício do ministério profético, no chamado de Deus a um povo de coração endurecido pelo pecado. É neste cenário que Elias aparece, no cenário de tribulação, no cenário de angústia. É nesse cenário que o profeta Elias aparece. Um cenário de dureza de coração da parte do povo. Um cenário que o povo está totalmente em rebeldia contra Deus, o Criador dos céus e da terra. Prosseguindo, eu digo assim: sua perseverança. Lembremos-nos que o ministro precisa ser perseverante. Sua perseverança será lembrada enquanto houver mensagens proféticas na igreja. O porquê? Porque nem tudo acontece de acordo com o que queremos. Nós, como ministros que somos da palavra de Deus, muitas das vezes queremos que as coisas aconteçam de uma hora para outra, mas muitas das vezes não acontece como queremos. Então precisamos ter perseverança. Sua angústia, isso também fala muito com nós, isso fala muito também com você. Sua angústia e desespero são vistos como um sinal da natureza pecaminosa. Somos cristãos? Sim. Somos salvos? Sim. Seremos salvos? Sim. Mas isso não isenta a nossa natureza pecaminosa. Isso não ausenta a nossa angústia, o nosso desespero, a nossa aflição, o nosso sofrimento. E por último eu digo que seu triunfo sobre os incrédulos será contado para gerações seguintes. Prova do seu amor pela obra de Deus. O profeta do Novo Testamento, que é o expoente, o expositor, o pregador, o divulgador, o repartidor da palavra de Deus, ele precisa ser perseverante, ele precisa ter amor pelas coisas de Deus. Ele precisa ser digno, ele precisa ser humilde, ele precisa perseverar na presença de Deus. Vamos então para o tópico de número 1, que fala sobre Elias no Monte Carmelo. Este é o cenário que o escritor bíblico vai dizer. É o cenário geográfico que o escritor bíblico vai dizer que foi no Monte Carmelo. É justamente neste lugar que Elias tem um encontro com os falsos profetas e o encontro com o povo, que mais à frente a gente vai ver, que estava cocheando em dois pensamentos. É justamente aqui que vai acontecer o desenrolar desta história. E o subtópico 1 do tópico 1 vai falar sobre o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. O que é que o comentarista está tentando dizer aqui?
O comentarista está tentando dizer aqui que quando você tem um compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, com as coisas de Deus, isso vai atrair o quê? Vai atrair dificuldades, vai atrair luta, vai atrair perseguições. O porquê? O apóstolo João vai dizer o porquê. O apóstolo João vai dizer que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está no maligno, o mundo descansa no maligno, o mundo dorme no maligno. O que isso significa? Significa que todo aquele que quer levar uma vida de santidade, uma vida de santificação, uma vida exemplar diante de Deus, ele vai ser perseguido, ele vai enfrentar a oposição. Então, se você aí tem um compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com a obra de Deus, com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com as manifestações do poder de Deus, você vai sofrer. Você vai passar por momentos de angústia, por momentos de aflição, por momentos de tribulação, mas não deve desanimar. Você precisa prosseguir, porque lá na frente Deus está com a vitória pronta para te entregar. O comentarista vai dizer assim: devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe, temos dois cenários aqui. O primeiro cenário que o comentarista está dizendo é que o povo estava afastado de Deus, o povo estava em apostasia. Apostasia esta que começa aos pouquinhos. Aos pouquinhos o ser humano vai se afastando de Deus, vai se desviando de Deus e vai se entregando às coisas erradas. E também outro cenário que o comentarista vai dizer, que é a falta de liderança espiritual do rei Acabe. Quem era o rei Acabe? Esposa de Jezabel. Quem era Jezabel? Uma adepta de deuses pagãos da época. Então esta mulher influencia o seu marido, que influencia o seu reino, e o reino vai decaindo, espiritualmente falando. Então este foi o cenário profético, histórico, que o profeta Elias se encontrava. De um lado estava o povo afastado de Deus, vivendo um momento de apostasia, do outro estava a falta de liderança do rei Acabe. Para ser um líder, não basta sentar numa cadeira, não basta estar num trono. Para ser um líder é preciso ouvir e obedecer a voz do Senhor. E de outros que lhe antecederam. O comentarista prossegue dizendo assim: Elias, como alguém que conhece muito bem o Deus que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Qual que é este grande desafio? Vamos ver à frente. Elias aponta para Deus e aponta para Baal e lança o grande desafio que logo vamos acompanhar. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou dizendo: o Deus que responder por fogo, este será Deus. O profeta foi levado a fazer isto em função de perguntas sem resposta que lançou estes do confronto. Até quando, o profeta está dizendo? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. O povo não tinha resposta para esta pergunta, porque o povo estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Este povo não tinha compromisso com o Senhor. E quando o ser humano não tem compromisso com o Senhor, ele não conhece quem é o Senhor. Esta revelação se dá através da intercessão do Espírito Santo de Deus para com o pecador que ouve a voz do Espírito e se rende aos pés do Senhor e passa a conhecer ao Senhor, dia após dia. Que disse o profeta? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas este povo não conhecia o Senhor, por isso estava cocheando entre dois pensamentos. O meu comentário, eu digo assim: nenhum pregador deve esperar aplausos quando Deus lhe chama para um propósito de despertamento do seu povo. Então isto fala-nos a respeito da luta, da dificuldade que o profeta Elias estava
enfrentando. Eu prossigo dizendo assim: Elias se parece com o autêntico ministro que Deus usa para pregar a um povo rebelde, cujos ouvidos foram agravados pelo pecado da idolatria. Elias é o tipo deste pregador que Deus chama para pregar a um povo que se entregou ao pecado de idolatria. Subtópico 2 fala sobre o problema de não saber a quem adorar. Então este povo estava com este problema. Ele não sabia quem verdadeiramente adorar. O comentarista prossegue dizendo assim: esse triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos, uma vez que, a despeito de terem todas estas características de divindade, estes pretensos deuses não passam de ilusões inventadas pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do ser humano, ou o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois pode estar camuflado no coração humano a fim de controlar as decisões de toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isto. Ele vai falar lá no Sermão do Monte sobre o Deus dinheiro. Só que o que acontece com o ser humano, como ele é um ser caído em Adão, Paulo fala sobre isso, que o ser humano foi atingido terrivelmente em Adão. Ele passa então a ter esta natureza pecaminosa. Então ele é controlado pelas emoções do seu coração. Por isso que é importante o ser humano buscar cada vez mais a presença de Deus, senão ele vai ser enganado pelo seu próprio coração. Então ele vai criar coisas que não existem. Ele vai criar ídolos que não existem de fato, está apenas na mente dele. E ele vai trocar esses ídolos pela presença real do Senhor Deus. Isso se chama idolatria. Ele vai ocupar, esses ídolos imaginários vão ocupar o lugar que só pertence a Deus, por causa da natureza pecaminosa que está ganhando força cada vez mais na vida daqueles que não buscam ao Senhor, que não entregam suas vidas ao Senhor. Eu faço o comentário do subtópico 2 dizendo assim: a decadência em Israel foi notória quando o povo substituiu Deus por Baal e o amor à palavra por meras adivinhações de falsos profetas. O que acontece? O povo despreza Deus, abandona Deus, vira as costas para Deus e começa a buscar a Baal. É um vento que vai soprando sobre eles. Digamos, hoje as fake news que vão relatando coisas que não existem. O povo não tem entendimento, o povo é levado pelas falsas informações. Porque esses falsos profetas, eles passam nada mais, nada menos do que fake news. Eles falam coisas que não existem. Eles criam, eles inventam coisas que não existem. O povo, como é dominado pela natureza pecaminosa, o povo gosta disso. O povo que é dominado pela natureza pecaminosa gosta de ser enganado. Eles preferem a mentira do que a verdade. Isto Paulo vai falar aos Romanos, capítulo 1. Que muitas pessoas preferem acreditar na mentira do que na verdade. Então, era este o problema que Elias estava enfrentando. Outro comentário que eu faço sobre o subtópico 2, eu digo assim: o coração do povo era mau porque neste, ou seja, no coração do povo, Deus não tinha espaço suficiente para agir dentro deles. Então, a maldade do povo estava afastando Deus de perto deles. O que disse o profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2? Que o pecado faz separação, divisão entre Deus e o povo. Porque o povo não quer saber das coisas de Deus, infelizmente. Subtópico 3 vai falar sobre o grande desafio do fogo. Já vou falar sobre este fogo. Diz assim:
subtópico 3 do tópico 1. Diz assim: Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio, o grande desafio. Ele diz: o Deus que responder com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testar sua lealdade e seu amor, porque eles já conhecem Deus. Tais pessoas são tão íntimas de Deus que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. E isso é através do Espírito Santo. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas do próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele era e sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir. Então, este é o desafio do fogo. O Deus, que for Deus verdadeiro, vai responder com fogo. E na lição passada já falamos a respeito deste fogo, o que este fogo representa. Mas eu vou aqui dar mais uma explicação. O fogo neste contexto tem a ver com a resposta de Deus e a confirmação do chamado de Elias ao arrependimento do povo. Este fogo aqui representa a presença de Deus e não meramente emoções e não meramente barulhos sem fundamentos bíblicos. Este fogo aqui representa a confirmação do chamado de Deus para com o profeta. Então, quem era o profeta? Representante de Deus. Logo, este profeta dizia aquilo que Deus estava falando. Então, as palavras do profeta representam aquilo que Deus havia dito. Então ele fala: o Deus que for Deus vai responder com fogo. O que Deus iria mandar? Água? Não. Deus iria mandar fogo para confirmar o que o profeta estava dizendo. Porque o profeta não estava falando de si mesmo, diferente de muitos destes dias que falam aquilo que Deus nunca disse, que relatam aquilo que Deus nunca falou. Então o profeta é um representante legal de Deus. O fogo também aponta para o poder que somente Deus tem sobre os seres humanos, cuja gravidade foi atingida no pecado de Adão. Acabamos de falar sobre isso. Então este fogo representa o poder que Deus tem sobre o universo, sobre as pessoas, sobre tudo que existe em cima e embaixo, de todos os lados. Este fogo aponta para a grandeza de Deus, a soberania de Deus, o poder que só pertence a Deus. Por isso que Deus manda este fogo. Vamos então agora para o tópico 2, que fala sobre a oração de Elias, que é uma oração com objetivo e uma oração centrada na vontade de Deus. Muitas pessoas se enganam quando lerem aquilo que está escrito, que tudo que pedir em oração crendo recebereis. Tudo que pedir em oração. Que oração é esta? Qualquer oração? Não. A oração que Jesus está falando é a oração baseada na vontade e na dependência de Deus. Então você só vai receber o que você pede se você pedir e estiver de acordo com a vontade de Deus. Deus não vai fazer nada que não esteja no centro da vontade dele. Não adianta sacrifício, não adianta subir ao monte, descer ao monte, não adianta ficar sem comer, não adianta fazer todas essas coisas se Deus não estiver de acordo. Deus nunca fará algo que não esteja de acordo com a sua vontade, com o seu desejo, com o seu querer. Então, o subtópico 1 do tópico 2 vai falar sobre os preparativos de Elias. Diz assim: diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos dos seus adoradores, lembremos-nos que os profetas de Baal e os seus adoradores estavam clamando, mas não houve resposta. O comentarista prossegue dizendo assim: Elias começou os preparativos para
a operação de milagre. A primeira coisa que fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Sinônimo da adoração estava destruído. Sinônimo de gratidão estava destruído. Sinônimo de confiança estava destruído. E foi preciso reparar o que estava destruído. Consequência imediata da idolatria. A seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, cavou uma valeta em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e a valeta em sua volta. Tudo foi cheio de água. E agora está lançado um grande desafio. O Deus que for Deus vai responder com fogo. Mas o altar precisava ser reparado. No meu comentário eu digo assim: o culto ao Senhor Deus de Israel foi esquecido pelo povo que buscou ajuda aos deuses pagãos durante um período de apostasia. Então o culto ao Deus foi esquecido. Abandonaram o culto ao Senhor. Abandonaram a presença de Deus. Abandonaram a glória de Deus. Abandonaram a misericórdia de Deus. Viraram as costas para o Senhor. Eu prossigo dizendo assim: o altar de Deus quebrado aponta para o desprezo de um povo infiel e ingrato pelas obras marcantes de um Deus cheio de graça e de amor. Esse mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho lá atrás, esse mesmo Deus que antes de abrir o Mar Vermelho lá atrás havia tirado Israel, esse mesmo Deus que antes de abrir o Mar Vermelho ter tirado Israel, foi o mesmo Deus que fez a promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Esse mesmo Deus havia sido esquecido, havia sido desprezado pelo povo infiel e ingrato, pelas grandes obras do Senhor. Então o povo estava desprezando Deus, desprezando a palavra de Deus, desprezando a graça de Deus e a misericórdia do Senhor. Então chega Elias e repara o altar que estava quebrado, que aponta para o culto ao Deus Todo-Poderoso, que estava em ruína, estava quebrado, estava despedaçado. E o profeta leva o povo a refletirem sobre a grandeza do Senhor. O subtópico 2 fala sobre uma oração confiante. O comentarista vai dizer assim: a oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Elias queria mostrar que para Deus responder não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. Nesta oração, o comentarista prossegue, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo, para que este povo conheça que tu, Senhor, o profeta está dizendo, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Uma oração simples, mas uma oração eficaz, uma oração feita dentro da vontade de Deus. O meu comentário, eu digo assim: no episódio da oração feita por Elias, é possível notar que o poder jamais está em quem ora, e sim em quem responde à oração. Então, qual que é a oração poderosa? É a oração do profeta ou a oração que é feita dentro da vontade de Deus? A oração poderosa é aquela que é feita dentro da vontade de Deus. Não é quem ora que tem o poder. Quem responde tem o poder.
A simplicidade do profeta em tal oração é vista pela grande resposta do Deus dos céus. Então, uma oração simples, uma oração humilde, mas uma oração eficaz. Por que era eficaz? Porque foi uma oração que fora feita dentro da vontade de Deus. Subtópico 3 diz-nos assim, subtópico 3, a misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele, através daquela demonstração de poder. A decisão do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar é uma exata comprovação, não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. Este fogo que caiu no altar poderia cair muito bem na cabeça do povo. Mas por que isso não aconteceu? Por causa da chance que Deus estava dando ao povo. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é Deus verdadeiro. Não precisava nada disso se eles tivessem ouvido atentamente ao profeta, nas primeiras mensagens do profeta. Mas o profeta falava de um lado e o rei do outro. O profeta ensinava o povo e o rei atrapalhava. Com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. Tudo isto para a glória de Deus. No meu comentário eu digo assim, que Deus deu o primeiro passo para chamar o povo ao arrependimento através do chamado ao despertamento espiritual. Deus sempre dá o primeiro passo. O primeiro passo nunca parte do ser humano. O primeiro passo sempre vem da parte de Deus. Quem pecou? O ser humano. Quem enviou Jesus? Foi Deus. Quem se converte? O ser humano. Quem chama o ser humano para o arrependimento? Deus. Então, o primeiro passo sempre vem de Deus. Deus jamais terá prazer na morte do ímpio. É vontade do Senhor que aqueles que estão na idolatria conheçam a maravilhosa graça divina. Esse é o desejo de Deus, esta é a vontade do Senhor. Passamos agora para o tópico de número 3, que fala sobre Elias em Horebe. O subtópico 1 do tópico 3 fala sobre os feitos e a exaustão do profeta. Agora o profeta está cansado. Agora o comentarista vai comentar a respeito do texto que diz que o profeta agora está exausto, porque ele vem de uma grande batalha. Ele primeiro enfrenta Acabe e agora enfrenta os profetas de Baal e agora enfrenta a idolatria do povo. Então o profeta está cansado, ele está exausto. Ele está agora vivendo um momento de muita angústia, de muita tristeza, de muita solidão. Ele se sente só. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates, o comentarista está dizendo, que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de ser usados pelo Senhor de forma extraordinária como Elias. Então o que acontece? Não é porque o homem de Deus é usado pelo Senhor, é impelido pelo Espírito que ele vai ser isento de sofrer. Ele vai sofrer, ele vai passar por momentos difíceis, mesmo após uma grande batalha, uma grande vitória. Temos que tomar muito cuidado após as nossas vitórias, após os nossos êxodos, porque muitas das vezes o troco vem, o contra-ataque do inimigo vem e precisamos estar firme, como diz-nos a palavra, inabaláveis. O comentarista prossegue dizendo assim, isso significa que aqueles que
ascendem à posição na obra de Deus, também podem descer em proporções iguais. Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. Ele conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo. Fez descer fogo do céu no altar molhado. Fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor. Eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Azera, que recebiam apoio do rei. Fez chover após grande período de seca. Correu mais depressa para a carruagem que Acabe e foi sustentado por um anjo. Então o profeta viu muita coisa. Por isso ele estava esgotado. No meu comentário eu digo assim: o estresse de Elias é mais um sinal que ser porta-voz de Deus não significa ser isento de lutas e dores. Não significa que você é um ministro de Deus que você não vai sofrer, que você não vai passar por momentos de aflição, por momentos de tribulação. Há momentos de angústia e tristeza. Há momentos de angústia, de solidão, de tristeza. O fardo do ministério, digo, é pesado. E às vezes dói os ombros de quem está exercendo de maneira brilhante o chamado de ensino. Muitas das vezes dói e dói demais, mas Deus estará conosco. Subtópico 2 fala sobre o pedido para morrer. Aqui é o ápice do estresse. Aqui é o ápice da angústia. Aqui é o ápice da tribulação. Aqui o profeta ele está sofrendo psicologicamente, ele está sendo atingido psicologicamente. Diz assim: a despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomando de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Ele desejou morrer. Outro também que deseja a morte é Jeremias, diante da mensagem que deveria entregar ao povo e diante da reação do povo. Então Jeremias no capítulo 9 ele deseja a morte. Deseja a morte. Voltamos para o texto. O comentarista diz assim: por isto a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não era diferente de nós. Elias era igualzinho a nós. Eu comento dizendo assim: este subtópico mostra que mesmo Elias, o profeta, sofreu com os seus dilemas e problemas como ser humano. É normal. Ser humano significa luta, dor, angústia, sofrimento. Isso é ser humano. Prova de que somos todos seres mortais. Ninguém está acima de dores físicas. As dores físicas, fraqueza, dor no corpo, dor nos ossos, dor nos nervos e por aí vai. Dores psicológicas são aquelas dores que a gente não pode identificar fisicamente, está mais profundo, está mais dentro. E também as dores espirituais. Esta aqui fala sobre relação entre criatura e criador. Então o ser humano não está acima de dores físicas, psicológicas ou espirituais. O profeta Elias também não estava acima desses tipos de dores. O subtópico 3 do tópico 3 fala sobre a resposta de Deus. A resposta do Senhor. Diz assim: Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando daquela situação de intenso desânimo. Nisto depreendemos que a comunhão e a palavra estava à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. Elias teve oportunidade de confessar seu estado de desespero
e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Ele deveria ungir a Hazael como rei da Síria, a Jeú como rei de Israel e a Elias para lhe suceder como profeta. No meu comentário do subtópico 3, eu digo assim: Elias é a prova do cuidado que Deus tem com os chamados por ele para o ministério. Por várias vezes o profeta é sustentado, primeiro pela viúva, pelos corvos e pelo anjo do Senhor. Por 3 vezes o profeta é sustentado pelo Senhor. Significa o quê? Significa que Deus se responsabiliza por aqueles que ele tem chamado. Então Elias foi chamado por Deus, por isso Deus o sustentou. Todo aquele que é chamado por Deus, Deus cuida, Deus ampara, Deus abençoa, Deus prepara e Deus protege. Vamos então para a conclusão desta importante aula. Diz-nos assim: a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo, não perca o teu ânimo. E a vontade de lutar pela causa do Senhor. Não desista. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Na minha conclusão eu digo assim: aprendemos que Elias é um grande exemplo de fé, coragem e dedicação ao reino de Deus na terra. Vimos também que por mais que seja difícil, e é difícil exercer um ministério profético, autêntico, é válido porque Deus garante o chamado. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Se você não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição. Que Deus possa te abençoar poderosamente no nome de Jesus. Amém.